Semana passada paramos, conversamos um pouco sobre a importância, né, da função materna no desenvolvimento, né, da criança, na infância da criança. E eu acho importante também falar... Boa noite, Lili. Acho importante falar também sobre o que ocasiona, na verdade não é nem o que ocasiona, é o que pode ocasionar, quais são as consequências de uma função materna mal executada, de uma função materna deficiente, ou até mesmo da falta da função materna, né? Semana passada eu até falei que função materna a gente tem, porque senão a gente não estava vivo, né? Ninguém vive sem a função materna. Mas é um pouco mais complexo do que só isso, né? Não é simples dessa forma. Então hoje a gente vai... eu vou falar um pouquinho com base no teórico que eu usei semana passada, que é o Winnicott, né? Lá que ele traz aqueles conceitos de holding, handling, e também, além dele, eu vou trabalhar um pouquinho com um teórico que se chama Bowlby, que foi um psicanalista, psiquiatra e psicólogo também, né? E ele elaborou uma teoria para compreender e entender a infância, também dando ênfase à função materna e as suas influências e a consequência dessa função materna na criança, né? Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que o Bowlby, ele vai nos apresentar a ideia de que para a criança ter a saúde mental, é preciso que ela vivencie uma relação, né? Vamos chamar de relação para simplificar, uma relação calorosa e íntima com essa função materna, né? Então, a falta dessa relação com a função materna afetaria diretamente, por assim dizer, a saúde mental dessa criança, que de alguma forma iria refletir na vida adulta. Boa noite, Manu. Boa noite, Maria Fernanda. Então, o Bowlby vai trazer essa concepção, né, para a gente, de que para garantir uma boa saúde mental e um bom desenvolvimento, um saudável desenvolvimento no quesito psíquico e emocional de uma criança, era preciso que existisse uma relação e uma vivência muito boa, e ele vai colocar até mesmo, vai chamar até mesmo essa relação de calorosa e íntima com a função materna, né? Então, mais uma vez aqui a gente percebe a importância dessa função materna na vida da criança, né? O Winnicott também, né, já que a gente já trabalhou ele semana passada, para a gente continuar, ele vai dizer que para que os bebês se convertam em adultos saudáveis, ou seja, indivíduos independentes, autônomos, com autoconfiança, capazes de conviver bem em sociedade, estabelecer laços, né? Tudo isso que a gente vê como saúde mental, como saudável, antes precisaria existir um vínculo entre a função materna, entre a mãe, né, e esse bebê, né? E aí ele vai destacar nos seus escritos, o vínculo é amor, né? Então, quer dizer, sem uma relação amorosa entre a função materna e a criança, essa criança tende a não ser um adulto suficientemente maduro, capaz de tomar suas próprias decisões, capaz de viver sua vida como se espera de um adulto normal, né? Então, a partir dessa análise, né, o que é da importância do vínculo materno, a gente vai começar agora a destrinchar um pouco o que causaria
a não presença ou a privação deste vínculo materno na vida do bebê ou na vida da criança, né? E aí, primeiro a gente precisa fazer duas separações, né? Essa privação do vínculo materno, ela pode ser parcial ou total. Só para a gente voltar, o que é o vínculo materno? É essa relação que o bebê e a função materna vai construir, que vai estruturar psiquicamente, emocionalmente e até motoramente, né, fisicamente, esse bebê para que ele desenvolva com saúde saudável, né? Então isso é o vínculo. Quando acontece a privação do vínculo materno, nós temos duas opções, ou vai acontecer parcial ou totalmente. Quais, vou exemplificar, qual um caso parcial, por exemplo? No caso parcial, essa criança, ela não vai dispor apenas de uma pessoa para cuidar dela. Um exemplo que a gente pode pegar são as creches, instituições de período integral, né? E aí a gente precisa compreender que muitas vezes as escolas, as creches com período integral não facilitam o vínculo, né? Não são muito, vamos dizer assim, adequadas para o desenvolvimento psíquico da criança nos primeiros anos de vida, tá? Por quê? Porque não tem a pessoa que vai estabelecer esse vínculo, né? Como a gente disse na live passada, quem não assistiu, aí no feed do Instagram tá a live passada, lá no canal do YouTube também, Adriano Vilar Psicanálise, tá também a última live. Então vai lá, assiste. O que acontece nesses casos? O que precisa se ter para estabelecer o vínculo com a função materna? Um cuidador fixo, né? E muitas vezes na creche, nessas instituições, não existe um cuidador fixo. Um dia é uma cuidadora, uma funcionária que recebe, no outro dia vai ser outra. No primeiro ano é uma tia que fica na sala, no segundo vai ser outra tia. E aí não se estabelece esse vínculo necessário para se ter a função materna. Então aqui existe a privação parcial do vínculo materno, né? Que é justamente nesses casos. E aí a gente pode colocar também as mães que ficam em casa, mas muitas vezes não conseguem dar a atenção necessária para o bebê, para a criança, e acabam privando essa criança desse vínculo, né? Dessa dedicação delas para com essa criança, para com esse bebê. Então aí acontece a privação parcial. O que causa emocionalmente essa privação parcial nas crianças? A gente pode colocar algumas coisas, dentre elas angústia, né? Uma exagerada necessidade de amor, de buscar o amor, de ser amada, uma carência, né? Afetiva. Pode também, em alguns casos, trazer sentimentos de vingança por achar que foram abandonados e etc. E, numa pior das hipóteses, como consequência disso tudo, uma culpa e até mesmo encaminhar para uma depressão. Por quê? Porque não sustentou afetivamente a criança no momento que ela precisava ser sustentada, né? Se a criança não tem um parâmetro e não tem uma sustentação de referência emocional, ela fica perdida emocionalmente. Então, ela acaba se culpabilizando. Isso é uma coisa que a gente muitas vezes não percebe, mas a criança, na maioria das vezes, se culpa pela privação da função materna, pela privação desse vínculo materno, porque ela acha que ela não conseguiu, que ela não foi capaz de construir esse vínculo, ou então ela passa a se enxergar como não merecedora dessa atenção dessa mãe ou dessa função materna, e aí ela passa a mendigar um pouco, por assim dizer, esses sentimentos. Na privação total, por exemplo, quando existe de fato o abandono emocional, né? Quando ninguém assume o lugar de função materna, o mínimo que seja, pelo menos para manter, né? Psiquicamente essa pessoa.
Então, no total, existe um comprometimento desde os primeiros meses de vida do desenvolvimento emocional. Então, a criança tende a não se desenvolver emocionalmente, tá? Ela tende a ficar agarrada ali naquele estágio que ela foi abandonada. Vamos lá, então a criança precisa se familiarizar com uma pessoa cuidadora para que assim se sinta confortável para imitar os atos antes de adquirir personalidade. Ela vai precisar de vamos dizer assim, um espelho, né? Ela precisa se espelhar em alguém. Então, nesses primeiros anos de vida, que geralmente é a fase que a criança vai para a creche ali, se ela não tem um cuidador fixo dentro dessa creche, ela não tem um ponto de referência, um ponto de alívio de tensão. O Winnicott, ele vai trazer para a gente uma ideia de objeto transicional. Eu vou exemplificar que vocês vão entender mais facilmente. Já percebeu que muitas vezes a criança tem uma fraldinha que ela se agarra, ou um ursinho, ou o bico, ou o dedo, o próprio dedo, né? Chupa o próprio dedo, e todo lugar que ela vai, ou toda situação que ela tá, ela vai levar essa fraldinha, vai levar esse bico, esse boneco. Isso chama-se objeto transicional. Para que serve isso? Isso serve para aliviar a tensão nos momentos de ausência física da mãe. Então é como se ela transferisse a imagem, a função da mãe para esse objeto, né? Então isso sustenta a criança. Quando a gente manda a criança para a creche, e principalmente uma creche de tempo integral, e a criança passa a maior parte do tempo aos cuidados de estranhos, que muitas vezes não tem possibilidade, não é nem má vontade, mas é possibilidade de dar atenção e de ser função materna para aquela mãe, para aquela criança, essa criança não estabelece vínculo. Automaticamente, não estabelecendo vínculo, ela vai adquirir um nível de tensão maior, mais elevado, né? Então, a criança precisa, nos primeiros anos, ter alguém que ela vai estabelecer esse vínculo, essa função materna mesmo. Porque para a criança é difícil ela compreender, por exemplo, que a mãe precisa trabalhar e ela precisa ficar aos cuidados de terceiro. Ela não tem ego, construção egóica suficiente para compreender isso, né? Então, ela acaba ficando desconfortável nessa situação e sentimentalmente ela enxerga isso como uma forma de abandono, né? Outra coisa, criança que não tem rotina, por exemplo, que acorda um dia numa hora, almoça outro dia noutra hora, não tem rotina, isso dificulta a criança a entender como que é a vida dela. A criança precisa de rotina nos primeiros anos de vida, né? Para que ela sustente. Quanto mais rotina para a criança, melhor para a construção do próprio ego dessa criança, da própria identidade dessa criança. Então, e aí isso entra na questão do cuidador. Quando reveza muito o cuidador, fugiu da rotina, né? Por quê? Porque são pessoas diferentes, com hábitos diferentes, e a criança ela não vai compreender o que vai vir a seguir. Então ela eleva o nível de tensão. Então, Samuel, quando você pergunta se a criança precisa se familiarizar com uma pessoa cuidadora para ela se sentir confortável e imitar, ela precisa. Ela precisa olhar, ela precisa se adequar aos hábitos daquela pessoa, ela precisa compreender o comportamento daquela pessoa, ela precisa testar os limites dela e ver até onde aquela pessoa permite que ela vá, né? É muito comum também a gente ver crianças no início da vida fazendo alguma coisa e a gente diz não a primeira vez, ela faz uma segunda vez e olha para a nossa cara para ver se a gente vai corrigir, se a gente vai dizer não, se a gente vai falar, se a gente vai permitir que ela faça. Por quê? Porque ela está testando esse limite de possibilidade e até onde ela pode ir, né? Então, quando existe uma troca de cuidador,
um cuidador vai permitir mais e o outro menos, então a criança perde a referência. A criança precisa ter referência nos primeiros anos, tanto referência emocional, como de cuidado, como de limite, ela precisa ter referência. E o adulto que ela vai se tornar depende das referências que ela tem. E a personalidade dela, óbvio, é formada a partir dessas referências e dessa construção egóica e dessa evolução, né, e esse amadurecimento psíquico, tá? Bom, voltando ali à ideia da privação total e parcial, né? É tão sério isso que o ECA, né, ele estabeleceu, se eu não me engano, em 2005, algumas normas para esses abrigos, né, de criança, de adolescente, os chamados orfanatos, né? Que ele vai dizer o quê? Que na realidade esses lugares eles precisam ser lugares de acolhimento com um caráter residencial, com grupos reduzidos, com cuidadores físicos fixos. Para quê? Para reduzir ao máximo os malefícios, né, dessa rotatividade de cuidador e dessa ausência de função materna. Então, se esses ambientes seguirem a regra, eles vão ter um ambiente com menor números de pessoas, de crianças, né, esses abrigos com menor número de crianças, com cuidadores fixos e com cuidadores com funções pré-estabelecidas, né? Para que essas crianças se sintam também seguras e possam desenvolver psiquicamente, psicologicamente ali. Bom, quando nós temos um vínculo afetivo mal estabelecido, o processo lá do Winnicott, do holding, né, ele vai ficar prejudicado. Só para lembrar, o que é o holding? É o abraçar, é o pegar, é o tocar a criança, né? Ele fica prejudicado. Por quê? Porque se eu não tenho vínculo, eu não vou me importar, né? E uma coisa interessante da gente falar também, esse vínculo, ele é estabelecido através do olhar materno, ou através do olhar do cuidador, né? Como eu disse semana passada, através do toque, através do acolher a criança no colo, do dar de mamar e etc. Então, se não ocorre isso, se não existe esse vínculo, automaticamente esse cuidado, esse carinho vai ficar prejudicado, né? E aí, o que vai ocorrer? Na verdade, a criança não vai perceber a demonstração de amor dessa função materna para com ela. Por quê? Porque, primeiro, aí a gente vai dar um pulo lá para o Freud, voltar no tempo aí. A primeira fase do desenvolvimento psicossexual do Freud é a fase oral, né? Onde a criança obtém prazer pela boca, pela sucção. Crianças no início da vida aí, de 1 a 2 anos, ela leva tudo à boca, né? Se ela pega uma caneta, ela vai levar à boca. Se ela pega algo de comer, ela vai levar à boca. Ela põe a própria mão na boca, ela tenta pôr o pezinho na boca. Por quê? Porque é a zona que ela obtém prazer naquele momento. Então, a forma que ela se sente amada é sendo alimentada, sugando o seio da mãe ou a mamadeira, né? Então, é nesse momento que ela se sente amada. Com esse vínculo afetivo mal estabelecido, com o holding prejudicado, isso não vai acontecer, né? Ela não vai sentir amada. E aí o que acontece? Quando o vínculo é enfraquecido, a criança tende, no decorrer da sua vida, a ter alguns tipos de comportamento desajustados. Bom, não é regra, tá? Nada em psicanálise é determinista, tá? Então, o que eu estou dizendo aqui é que pode ocorrer. Eu não estou afirmando que toda criança que tem um vínculo afetivo deficiente vai ser desse jeito. Não existe isso, tá? Isso vai depender de inúmeros fatores. Mas, o que pode vir a acontecer? Essa criança pode ter comportamento de insônia, né? Pode apresentar comportamento de regressão
Uma coisa muito comum, que também vai apresentar inúmeros fatores, mas pode ser considerado um dos motivos, é a criança, depois de grande, voltar a fazer xixi na cama, né? Fazer xixi no colchão durante a noite, não ter controle dos esfíncteres, né? E várias outras coisas, não desenvolver a fala, né? A gente pode ter várias coisas envolvidas aí. Também pode ter tendência antissocial, né? Uma carência extrema e uma propensão à delinquência, né? Então, no final eu vou falar de um estudo que o Bowlby acompanhou, lá no final dos anos 30, né? Na verdade acompanhou não, que ele se dedicou a estudar, né? Essas pesquisas, que vai fazer essa relação da função materna mal realizada, da função materna deficiente com a questão da delinquência, né? Então, só para a gente já emendar nessa linha, já que eu falei, né? Vou falar de uma vez. Então, existem inúmeros estudos, se a gente parar para pesquisar no Google, no próprio Google comum, não precisa nem ser o Google acadêmico, que eles vão trabalhar e buscar entender a origem dos comportamentos infracionais através da ausência da função materna, né? E é possível entender o comportamento infracional, o comportamento delinquente, a conduta antissocial, vamos dizer assim, ligadas e relacionadas com esses fatores da função materna, né? Um dos fatores que está presente no maior número dos estudos está, né, de fato a privação materna, né, ou a vivência de um abandono materno. Tá? Deixa eu ver o que você falou, Samuel. Eu fui tentar ler e falar ao mesmo tempo e acabou que eu me perdi. Podemos dizer que o nível de timidez que uma pessoa apresenta durante a vida tem a ver com déficit do Holding? Samuel, o nível de timidez, não só o nível de timidez, mas a própria constituição psíquica da criança, né? Porque a função materna, para o Winnicott, ela é estruturante. Então, se nós temos uma função materna e um holding deficitário, deficiente, vai acontecer que essa criança ela não vai ter uma construção egóica o suficiente para, vamos dizer assim, para bancar sua presença no mundo, né? Ela vai ser mais fragilizada. Então isso acaba influenciando, sim, na timidez, de como essa criança e esse futuro adulto vai se portar no mundo, na sua concepção de autoconfiança, na forma que ele próprio se enxerga. Então tem diversos fatores aí, né? Boa noite, Regina. Então, como eu estava falando, né, um dos fatores que estão presentes nesses estudos e nessas pesquisas que correlacionam os atos infracionais com os estudos e com a função materna é que o abandono tem uma influência muito grande na conduta antissocial, e a privação materna também tem uma influência muito grande nessa conduta antissocial. Tá? Como eu disse lá, o Bowlby, ele destacou alguns estudos que foram realizados no fim dos anos 30, onde diversos pesquisadores, né, eles iam e passaram e se dedicaram a estudar crianças que cometeram crimes, né? E o interessante, né, como eu já adiantei aqui, é que a constância desses fatos e desses crimes com a relação dessas crianças, na verdade demonstravam
que todas ou grande parte dessas crianças tinham sido abandonadas ou tinham uma função, tinham tido uma função materna muito deficitária, muito deficiente, né? Muito fraca. Então, ele constatou e ele concluiu de que a relação entre ato infracional, entre conduta antissocial e função materna, ela está muito ligada, né? Então, a nossa live da semana passada, da importância da função materna, ela acaba se confirmando. Porque se eu não tenho uma função materna suficiente, se eu não tenho uma função materna de qualidade, a tendência, mais uma vez, a tendência, não é determinismo, né? A tendência de que eu desenvolva uma delinquência, uma atitude antissocial é bem grande, tá? Deixa eu só pegar aqui uma parte que eu achei interessante do texto que o Bowlby fala, quer ver? Aqui, tem um texto dele de 2000, na verdade uma releitura do texto dele, de 2015, que vai falar assim, ó. Entende-se que as experiências associadas ao processo de apego ou vinculação oferecem uma contribuição significativa ao entendimento e à formação dos quadros de vulnerabilidade psicológica. Né? O que significa isso? Que para ele ficou claro que as experiências desse processo de vinculação afetiva com a função materna, essas experiências de apego, né, que a criança tem e desenvolve com a função materna, elas contribuem e vão contribuir para esses ditos quadros de vulnerabilidade psicológica. Então, além de afetar psicologicamente, uma função materna frágil, ela vai e pode acabar influenciando no futuro a quadros de delinquência. Uma coisa que é muito comum, e eu particularmente eu concordo com esse posicionamento, é de que nós temos hoje um grande número de jovens na delinquência, no mundo do crime, porque nós também temos hoje um grande número de famílias desajustadas. Né? Então, um é reflexo do outro. Se eu tenho uma família desajustada, que não dá condição dessa criança desenvolver, amadurecer psiquicamente, emocionalmente, humanamente, automaticamente, não automaticamente, mas de certa forma, a tendência dessa criança sem estrutura, sem referência, sem nenhum vínculo, ou vínculo materno quase zero, nenhuma referência de autoridade, de ir para o mundo do crime é enorme. Né? A gente tem que entender que o que sustenta e o que mantém os filhos, o que referencia os filhos são os pais. Né? E aqui, independente se é pai adotivo, se é pai e mãe, quando eu falo pais, eu estou querendo dizer os dois agora, tá? Se são os pais adotivos, se são os cuidadores, se são os avós, se são os tios, independente de quem seja, se ninguém cumprir a função estruturante, dando suporte para essa criança, provavelmente essa criança ela não vai ter vinculação afetiva, ela não vai ter referência. E aí qualquer um que chegar para ela com qualquer referência dizendo que aquilo é bom, né, vai levar. Né? Uma pontuação interessante da gente fazer também é que
é possível que uma família desestruturada, em uma família desestruturada, onde não se tem uma figura de autoridade, aqui eu não estou dizendo de autoritarismo, não. Eu estou dizendo uma figura de autoridade que vai dar limites para essa criança, mostrar até onde vai. É esse jogo, né, que eu disse mais anteriormente. A criança vai testar o limite. Ela vai subir no sofá uma vez, você vai falar não. Aí a segunda vez ela vai subir e vai te olhar. Se você permitir, ela vai ver, opa, cedeu. Então eu posso fazer. Se eu insistir, eu posso fazer. Agora, se você falou não e manteve o não, e foi estruturando, e conversar, explicar, a criança vai vamos dizer assim, vai se tornar e vai perceber que ali é o limite dela. Eu usei o sofá, mas a gente vai passar isso para outras coisas da vida. E vai perceber até onde ela pode ir. Quando não se tem isso, e alguém de fora chega e oferece alguma oportunidade de ato infracional ou algum entorpecente ilegal, e essa criança não teve essa noção de limite, e essa criança não teve lá na sua infância o vínculo suficiente para dizer a ela, opa, peraí, eu tenho alguém que vai me amparar, eu tenho alguém que me ampara. Então ela vai se vincular às amizades, às influências externas, e isso vai diretamente estar ligado à sua vida a partir dali, né? Pais ausentes e delinquência estão relacionados, muito mais do que a gente imagina, tá? É um tema muito interessante até para a gente estudar, para a gente tentar entender melhor. Eu acho que tem que estudar. A produção científica ainda está pouquíssima sobre esse tema, na minha opinião, tá? Tem estudos, mas eu acho que a gente tem que estudar muito mais isso e essa temática para a gente compreender, porque senão a gente vai ficar encarcerando e não vai conseguir solucionar o problema, né? Porque se nós cuidarmos das nossas crianças como a gente deveria cuidar, eu tenho quase 100% de certeza, eu só não vou dar 100% de certeza, porque é algo que a gente precisa aprofundar muito. Mas eu tenho 99,9% de certeza de que nós vamos cair o nível de encarceramento, o nível de delinquência, o nível de jovens que surtam e saem do ambiente familiar, assim, sem mais nem menos, sem estrutura nenhuma, né? Então a gente precisa cuidar. A impressão que se tem é que muitos pais empurram para as escolas essa função de disciplinar moralmente os filhos, mas as escolas não possuem exatamente esse papel. Realmente, a função de educar, de estruturar a personalidade é dos pais, né? A escola está lá para ensinar aquilo que é a matéria dela, né? E aí, vamos dizer, vamos um pouquinho mais além. A escola, ela pode até auxiliar nesse processo, mas ela não é detentora e não pode ser detentora desse processo, tá? Ela é auxiliar. A gente não pode terceirizar a educação, até porque quando eu terceirizo a educação, o meu filho ou a minha filha, ele vai estabelecer vínculo com aquele que terceirizou a educação, com aquele que supriu, né, necessidade, com aquele que foi suporte ali naquele momento, e que às vezes, muitas vezes a gente não tem nem noção de que tipo de suporte que é. Uma coisa também que está acontecendo muito é que está se passando vamos dizer assim, a função de desenvolver a criança para os meios digitais, né? Então, muitas vezes eu substituo a minha presença pela presença de um computador. Isso desde a infância até a adolescência, até a vida adulta. Nós mesmos adultos, muitas vezes a gente substitui uma conversa presencial pela conversa do WhatsApp. E isso não é benéfico também para a criança, né? Tem estudos aí que vão dizer que dos 3 anos a criança não devia nem ter contato com tela digital, porque prejudica o desenvolvimento neurológico da criança.
tem muitas e muitas coisas que a gente vai terceirizando. Só que lá na frente a conta chega, né? E aqui não é não deixe o seu filho ver tela, não deixe seu filho assistir televisão, não é isso. Mas a gente não pode substituir a nossa presença, o nosso papel, por um vídeo, por exemplo. Tá? Isso não se deve fazer, porque os filhos precisam da presença dos cuidadores, da família, daquele ambiente saudável familiar que a gente conversou semana passada, para se desenvolverem. Quando eu terceirizo, seja para a escola, seja por meio digital, seja para qualquer outra coisa, eu me retiro. E aí essa criança, mais uma vez, não vai ter a função materna necessária, não vai ter o vínculo afetivo necessário para se desenvolver. Tá? Só para a gente já ir encerrando, só para me encerrar aqui, eu estava falando lá do estudo, né? Do Bowlby. E o que ele concluiu, né? Ele concluiu que... Voltou, Samuel? Tá conseguindo ver agora? Bom, eu vou continuar, qualquer coisa, se não estiverem ouvindo e vendo, qualquer coisa eu reinicio aqui, tá? Mas aí me falem aí. Então, no estudo dele, ficou claro que, na realidade... tá ok? Então, beleza. Então, vamos continuar, só para a gente encerrar. Que a ausência dessa figura materna, né, ele vai resultar e pode resultar em comportamentos desajustados, né? Então, para a gente fechar aqui, qual que é a importância da função materna? É exatamente esse, né? Como o desenvolvimento infantil é um processo pelo qual as crianças vão ter diversos amadurecimentos, né? Sejam físicos, emocionais, cognitivos, sociais, eles dependem dessa vinculação materna, né? Então, nesses primeiros anos de vida, especialmente nos primeiros anos de vida, então a criança vai descobrir esse mundo. E aí eu vou sempre ter que fazer referência à última live, né? Mais uma vez, se você não assistiu, vai lá no canal do YouTube, Adriano Vilar Psicanálise, ou aqui no feed do Instagram, e assista a primeira parte dessa live, né? Voltando lá no que a gente falou na live passada, a criança vai, nos primeiros anos ali, descobrir esse mundo externo, né? E, ao mesmo tempo, ela vai começar a se descobrir como indivíduo. Então, nesse processo, durante essa fase, ela vai testar, como eu disse, né, esses mundos de limite, de pode, não pode, de é possível, não é possível. Ela vai aprender a controlar seus próprios movimentos, aprender a andar, a falar, né? E vai descobrir milhões de coisas. Então, essas experiências aprendidas, né? Sem dúvidas, elas estão tendo como maior exemplo a função materna, aquele que cuida, aquele que está ali no dia a dia, aquele que troca a fralda, aquele que vai dar mamadeira, aquela pessoa que vai preparar o alimento, que vai dar banho, que vai sentar com a criança e brincar com ela, que vai tirar um tempo para conversar com a criança, mesmo que ela ainda não fale, né? A gente precisa ter a sensibilidade de ver o que a criança está querendo dizer mesmo antes dela falar, né? Falar verbalmente, né? Porque ela fala com o corpo, ela fala com o olhar, mas é importante a gente ter essa percepção. Então ela vai se vincular a essa função materna, essa função materna que vai ser importante para estruturar e para fazer com que essa criança desenvolva. Então, a partir dessa relação saudável que ocorre entre a mãe, a função materna, o cuidador e essa criança, que vão emergir os fundamentos da constituição da pessoa própria, da própria pessoa, né, do seu próprio ego.
e a partir disso o desenvolvimento emocional, afetivo dessa criança, tá? Então, o que isso significa? Que o vínculo materno é extremamente importante para o desenvolvimento dessa criança e as suas consequências, a consequência de uma não vinculação materna de qualidade, vão interferir diretamente na vida adulta, na conduta, na personalidade, nas escolhas desse sujeito, na forma que esse sujeito se apresenta para o mundo, na forma que esse sujeito age no mundo, na sua capacidade de autoconfiança, na sua capacidade de se decidir pela vida, de viver a vida, né? Então, é preciso que a gente, pelo menos, faça o esforço de proporcionar às nossas crianças a função materna de qualidade, um ambiente familiar saudável, harmônico, para que a gente lá no futuro possa, aliás, a gente no presente possa reduzir ao máximo descompensações e problemas futuros na vida adulta dessa criança, né? Mais alguém tem dúvida? Mais alguma pergunta, Samuel? Quer falar alguma coisa? Porque assim, a gente acaba cobrando muito dos adolescentes, dos jovens, do adulto, quando o adulto não desenvolve, não faz nada. Quando o adolescente, por exemplo, vai, como a gente disse, para o comportamento antissocial, para a delinquência ou para algo do tipo, mas a gente muitas vezes esquece de analisar e de parar para observar como foi a infância desse adulto, né? A gente muitas vezes acha que o adulto, o adolescente é completamente desvinculado da infância, é completamente desvinculado dos primeiros anos da sua vida, só que a gente esquece que para a psicanálise, especialmente na teoria freudiana, os primeiros anos de vida vão determinar, ou melhor, vão influenciar diretamente e muito diretamente, com muita intensidade na nossa vida adulta, né? Mais uma vez eu falo, tanto que num processo analítico, pelo olhar da psicanálise, nós analisamos a criança do sujeito. A psicanálise nem sempre é feita é feita da criança, né? Mas ela sempre é feita com a criança, né? Por mais que seja um adulto, a gente analisa a criança desse adulto. Por mais que seja um adolescente no divã, no meu consultório, eu vou analisar a criança daquele adolescente, daquele jovem, daquele adulto, porque eu preciso compreender como foi a infância para me saber o porquê que ele tem esse tipo de comportamento hoje, e de alguma maneira poder ajudá-lo, né? Resumiu bem. Isso aí. A criança precisa de orientação, exemplo e função materna presente, tá? E aqui eu vou acrescentar, tá? Função materna e função paterna presente, tá? Porque o Freud ele vai focar mais atenção na função paterna, né? Que é aquela que vai introduzir a lei, a noção do pode e não pode, que vai fazer a separação desse bebê da mãe, né? Um bom tema para a gente falar numa próxima live também é as consequências de não se separar esse vínculo materno, o que isso ocorre também, porque precisa haver a separação, tá? E o Winnicott e o Bobo vão falar dessa perspectiva através da função materna. Então um complementa o outro, tá? É função materna, função paterna, é limite, é sustentação, é ambiente capaz de acolher, capaz de dar possibilidades dessa criança se desenvolver. Pode ser difícil fazer um adulto se abrir e relembrar uma infância difícil, que ele evita de pensar. Não é fácil não, mas não é impossível, né? Não é impossível. Através da análise, quando a gente entra num processo de análise, a gente acaba falando muito da nossa criança sem saber que estamos falando da nossa criança, né? Sem saber que estamos falando da nossa infância.
fica aí o convite para quem nunca fez análise, quiser fazer análise, é uma boa oportunidade, vale muito a pena. A gente, de fato, passa a ser uma outra pessoa, por assim dizer, quando a gente entra no processo de análise, né? Inclusive as crianças, pode levar as crianças, é um pouquinho diferente, mas tem como fazer, né? A gente tem alguns psicanalistas aqui em Juiz de Fora que são especialistas em psicanálise com crianças, com bebês, inclusive, que são fantásticos. Então é isso, gente. Quem tem aí criança pequena em casa, observe, garanta um ambiente acolhedor, um ambiente saudável, garanta espaço para que essa criança desenvolva. As funções maternas aí, ao perceberem que são funções maternas, façam o favor de garantir o que é de direito da criança, de que é ter uma maternagem, uma função materna de qualidade, principalmente os pais, as mães, né, que vão assistir ou que estão assistindo. Então, fica essa dica aí. Dediquem, gastem tempo com seus filhos, gastem tempo com as crianças pequenas que vocês têm perto de vocês. Não meçam esforço de sentar no chão, de brincar, de gastar tempo, de olhar para a criança. Se a criança está brincando, de perceber essa criança brincando, de deixá-la perceber que você está atento naquele momento, né? Como eu disse, você não precisa tirar 2 horas do seu dia para brincar com a criança, mas tire 15 minutos e dedique 15 minutos exclusivamente para a criança por dia, pelo menos, que você já vai estar ali dando um auxílio muito bom para essa criança, né? Então é isso. Boa noite, um grande abraço, obrigado pela presença de vocês. Daqui a pouquinho essa live vai ficar disponível aqui no Field, tá? No máximo, até na quarta ou quinta-feira, essa live vai estar disponível também lá no YouTube. Então, fica aí. Semana que vem, 8 horas, eu tenho uma live também aqui com a Ágata. Nós vamos falar sobre perda gestacional, né? Como lidar com a perda gestacional, os mitos. Devo contar que estou grávida antes dos 3 meses ou não, né? O que está envolvendo a perda gestacional, os aspectos emocionais, psíquicos e até mesmo físicos, né, dessa perda gestacional. Então, não percam, já marquem na agenda. Grande abraço. Valeu, Samuel. Boa noite. Obrigado, Lili. Até mais.